Oiê, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês neste vídeo a jornada para ter a Zoe. E quero compartilhar uma série de como é que foi a gestação, como é que foi o parto, e esse 1 ano de vida dela. Nesse mês de outubro, eu quero compartilhar todos esses acontecimentos que eu vivi. E acho que é muito importante ter isso registrado, porque eu não tenho nada, assim, minha mãe tem nada sobre a minha gestação, sobre a minha gravidez. É normal, né, naquela época não ter. Mas eu gostaria muito que ela tivesse uma foto minha, dela grávida, sabe? Minha bebê, ela não tem. E pra mim é tão importante, sabe, ter esses registros. E até um tempo atrás, minha sobrinha mais velha falou: tia, faz um diário contando tudo, assim, que a senhora passou com a Zoe, como é que foi. E eu acho muito legal, eu acho que vai ser bacana ter esse registro aqui no meu canal, para que vocês possam acompanhar todo esse crescimento dela. E ela também, né, daqui um tempo, daqui uns anos, ela parar e assistir e ver tudo que eu registrei, tudo que eu falei, como é que foi. E o bacana é isso, né? Tipo assim, tá acontecendo e você tá conseguindo gravar, tá conseguindo mostrar. Então, quero muito compartilhar com vocês e sei que um dia ela vai assistir. Pode ser que não seja tão empolgada assim como eu estou para fazer, mas acho que é interessante, acho que é importante ter esses registros. Então, vamos começar. Em 2023, eu comecei o ano já nesse pensamento que eu iria gestar. No final de 2022, eu tinha feito uma oração e entreguei para Deus e amém. Segui a vida, mas acho que isso é um assunto para um outro vídeo. Mas nós mulheres somos muito intuitivas, a gente tem que usar muito isso ao nosso favor. Beleza. Quando foi em janeiro, nada na minha menstruação vinha, janeiro inteiro, ok. No começo de fevereiro, eu conversando com a minha prima, assim, nossa, minha menstruação não vem. Assim, vários assuntos entrando nessa questão. Eu falei, nossa, estamos em fevereiro, minha menstruação ainda não veio. Ela, nossa, menina, você não fez nenhum teste de gravidez pra saber se você tá grávida e tal? Eu falei, eu tinha feito um, só que tinha dado negativo. Eu falei, não, eu fiz, deu negativo. Mas ainda não veio, tá? Mas pode ser que venha, sei lá. Beleza, deixa a gente continuar conversando sobre outras coisas, tá? Aí, nesse mesmo dia à tarde, veio uma menstruação, que na hora pra mim era uma menstruação. Aí eu falei assim pra ela, nossa, Lu, minha menstruação veio. Eu precisava falar com alguém sobre isso, acho que pra desestressar, e acabou descendo pra mim. Só que assim, totalmente diferente, porque não era menstruação, era anidação. Totalmente diferente. Gente, a anidação veio rosinha, acho que já era indicação de que era uma menina. Veio um rosinha, bebê. Eu não sei se com a anidação de vocês, se alguém conseguiu ver a anidação, me fale, pelo amor de Deus, como que foi a sua anidação? Porque a cor, assim, tá? Me conta a cor, me conta se você soube que era a anidação que estava acontecendo. Então era um rosa, tipo, bebê, um rosa, coisa mais linda do mundo. Mas, na hora quando eu vi aquela cor, eu falei assim, menstruação, nunca vi minha menstruação desse jeito. Eu acho que tô grávida. Só que na hora eu não lembrava da anidação. Aí, mas muito diferente, um rosinha assim, coisa bem pouca, bem básica. Eu também tava com uma calcinha clara, que deu pra perceber assim bem. E aí, eu fui mandar mensagem pra minha prima, minha menstruação veio, não sei o que, louca, né? Nada de menstruação. Aí tá. A gente continuou conversando e tal. Nisso, vida que segue. Tipo, aí quando foi no outro dia, nada de vir mais sangue, né? Então eu falei, gente, tô grávida. Só que não fui fazer um teste pra ter certeza se estava ou não, se era menstruação meio desregulada, porque eu tava sem proteção, sem DIU. Não entendi, mas segui minha vida. Quando foi no final de fevereiro, no dia 25, a gente foi comprar algumas coisas para fazer uma festinha no dia 26, no domingo, pra Alice aqui em casa, que é a filha do Wesley, e ela iria passar o aniversário dela conosco. Então, a gente comprou algumas coisas, aí no sábado uma amiga veio aqui, a gente ficou comendo e tal. Nisso, na madrugada do sábado, eu comecei a passar mal.
assim, com vontade de fazer o número 2, só que tava morrendo pra fazer. Suava frio, parecia que eu ia morrer, não tava entendendo aquilo direito. Beleza, consegui fazer, tomei um banho, fui dormir. Esqueci que tinha passado mal. Aí, quando foi no domingo, organizando as coisas aqui, pra festinha da Alice, conversando, bagunçando, brincando. Aí, de novo, na madrugada, passei mal novamente. Pior do que no outro dia. A morte, que ia morrer na privada, no trono. Até que foi, né? Saiu e eu fui tomar um banho, dormi, vida que segue. Mas aí no outro dia, segunda-feira, eu falei, meu, não era normal. Não sou de passar mal, não sou de levantar de madrugada desse jeito. Tem alguma coisa esquisita. Vou fazer um teste de gravidez. Só que nisso eu não me liguei com a menstruação do começo de fevereiro. Mas eu vou comprar um teste pra saber. Só que falam que é melhor a gente fazer xixi da manhã, né? Pra dar, tipo, certeza. Então eu comprei na segunda noite, quando eu saí do trabalho, e esperei até na terça de manhã pra fazer o exame de sangue. E não comentei nada com o Eze, porque eu falei, pode ser que não seja, né? Pode ser, sei lá, tá acontecendo alguma coisa que eu passei mal, comi alguma coisa que me fez mal, mas não vou ficar alarmando sem ser, né? Vou esperar. Nisso, na terça, eu fiz o exame, fiz o teste e aparece 2 pontinhos. Falei, como assim? 2 tracinhos. E eu, socorro, Deus, como assim 2 tracinhos? Oh, meu Deus, eu tô grávida. Isso, o Wesley tava dormindo. Ele trabalhava de madrugada, né? Chegava umas 2 horas da manhã. Mas eu não quis comentar assim com ele naquele momento. Tô grávida, porque a gente ia ficar tipo 10 minutos juntos e eu ia ter que trabalhar. Porque não era uma coisa que a gente ia poder passar horas juntos, abraçados, felizes com a formação, ou já planejando alguma coisa. Eu já teria que ir trabalhar. Então eu falei, não, vou esperar para falar com ele, né? Quando eu chegar do trabalho. Fui trabalhar, vida que segue do meu. Falei, meu Deus, acabei de ter a notícia que vai mudar a minha vida e tenho que seguir minha vida normal, como se nada tivesse acontecido, sabe? Mas foi que a vida adulta, né? Foi que eu tive que fazer. Beleza, lá no trabalho, não comentei nada com a minha prima também, naquele momento, mas que eu queria contar pra ele primeiro, né? Mas eu falei, meu, vou tentar fazer o beta pra ter certeza, né? Beta HCG. Aí comecei a pesquisar clínica, chego na rua da minha empresa, na avenida, falei, na hora do almoço eu vou lá. Beleza, deu hora do almoço, corri pra lá, consegui fazer o teste de sangue. E aí, saindo de lá, falei, meu, eu preciso comer. Tô morrendo de fome, assim. Eu senti muita fome na minha gestação. Aí, achei uma floricultura. Antes de comer até. Achei uma floricultura e fiquei andando lá. Falei, preciso presentear o Wesley com algo, né? Tipo, pra falar. Vai ser legal se eu entregar alguma coisa, né? Antes de eu falar. E aí, eu pesquisei alguma planta. Nós dois gostamos de planta. Não achei nenhuma que pudesse ter algo simbólico, sabe? Sobre aquilo. Aí eu rodei até que eu achei um cartãozinho. Mas deixa eu mostrar pra vocês o teste do palito. Eu tenho até hoje, vou guardar, gente. Vou guardar pra minha neném. Ó, até hoje, tá vendo, gente? Você que for fazer um teste de gravidez, não precisa comprar aquele lá, sabe? Carão que tá escrito grávida. É legal já ver informação, eu sei. Mas, se já aparecer os 2 pauzinhos, tá os 2 aqui ainda, gente. Meu bebê acabou de fazer 2 anos, hein? É positivo. Não se iluda, não precisei fazer o beta. Já vai atrás dos exames. Ainda tem tudo, gente. Até caixinha, ó. Marca. Não tô ganhando nada ainda por isso. Mas comprem, gente. Ele foi fundamental. Foi ele que deu a informação. Beleza. Aí eu comecei a rodar pra ver alguma coisa. Aí só tinha esse cartãozinho. A coisa mais fofa do mundo. Só tinha esse cartãozinho lá. Falando sobre a chegada de bebê. Ó. Que coisa mais fofa da mãe.
Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não reparem minha unha. Aí tá, um bebê é um presente de Deus. Que Deus abençoe e ilumine este momento lindo, cheio de ternura, alegria e amor. O nascimento faz brotar em nossos corações os mais belos sentimentos. Olha que coisa mais linda! Só tinha esse, gente, aqui. Um recadinho só pros pais. E só tinha esse, assim, eu achei muito, meu, é esse, não tem como ser outro, é este momento. Comprei esse cartãozinho, coisa mais linda da vida. E, e beleza, né? Vim pra casa, esperei a gente tomar banho, se arrumar, tipo, relaxar, né? Conversar um pouco. E aí eu fui trabalhar, tá lá esse papel. Quando ele abriu, ele, sério? Eu falei, sério? E aí, fora do normal, sério. Se contar pra quem você ama, que está gerando um bebê dele, sabe? Vocês estão gerando um bebê juntos. É muito incrível. Então aí começou a saga, né? O que eu faço agora? O que faremos agora? Isso, Wesley foi e marcou um ultrassom, né? Pra gente saber quantas semanas eu estava. Aí eu consegui marcar durante a semana, porque eu tava muito naquele pensamento, tipo, como eu trabalhava de segunda a sexta, eu tava muito com aquele pensamento, ah, não quero ficar faltando pra ficar fazendo exame, essas coisas. Tentar ao máximo fazer as coisas de final de semana. Mas eu consegui fazer isso na semana e não impactou tanto no meu trabalho. Não lembro o motivo por quê, mas não impactou. E aí, a gente foi fazer o transvaginal. A gente, né? O Wesley foi comigo, mas quem foi fazer o transvaginal fui eu. Olha, todos os documentos. Eu guardo tudo e acho que eu vou guardar até todos os ultrassons, gente. Eu sou a mãe mais. Olha, não falo nada. Acho que a Zoe conta pra vocês depois. Aí, eu tinha comentado com ela que não queria, no momento quando a gente falou da gestação, da gravidez, eu tinha falado, a gente tinha conversado que não iria comentar para todas as pessoas ainda, né? Iria esperar o bebê ter 3 meses pra gente começar a falar. Uma que eu queria me blindar espiritualmente, emocionalmente, porque muitas pessoas na minha volta não é muito a favor de bebê, sabe? De você estar grávida, de uma gravidez. Então, eu queria estar fortalecida emocionalmente para qualquer comentário, qualquer coisa que fossem falar e pudesse me chatear, eu estaria forte, sabe? Não iria deixar me abalar, porque tudo que a mãe sente passa pro bebê. E eu queria muito deixar a Zoe fortalecida, abençoada, sabe? Deixar ela feliz dentro da minha barriga. Então, eu não queria trazer esses sentimentos, esses pensamentos ruins para ela. Então, eu me blindei mesmo e quis esperar mesmo para poder falar, porque muita gente, tipo, é uma coisa na sua frente e atrás não. Só que eu queria estar fortalecida espiritual e emocional para poder começar a julgar. Então, nisso, eu falei com a minha prima e com a minha mãe próximo do meu aniversário, que eu estava grávida. Eu comecei a procurar um obstetra. Só que, como eu trabalhava de segunda a sexta, eu queria fazer de finais de semana. Então, eu demorei um pouquinho para fazer, para passar num obstetra. Aí, quando eu fui num obstetra de final de semana, ela foi super grossa, assim, comigo. Era convênio, mas ela foi grossa. Aí ela perguntou quando tinha sido a minha última menstruação. Mas minha última menstruação, de fato, tinha sido em dezembro. Em janeiro eu não menstruei. E então, assim, para ela, eu engravidei em janeiro, não em fevereiro, mas eu engravidei em fevereiro. E aí ela colocou uma data que seria em outubro, né, que eu ganharia, mas ela colocou, tipo, no começo de outubro que eu ganharia as 8. E conversando assim com ela lá, pela data que você menstruou, tal, como eu não fui com nenhum ultrassom, você já era para estar tomando tal remédio, tipo, vitaminas, né? Ela, tipo, falou de um jeito grosso, que, tipo, minha bebê estaria com muitas semanas e eu demorei para tomar as vitaminas, sabe? Eu tava demorando, mas não tinha ainda data, tipo,
a data gestacional, as semanas gestacionais de fato que eu estava. Só que eu ainda não entendia nada, né, gente? Mãe de primeira viagem, ainda não estava divulgando para todo mundo que eu estava gestante, então eu não sabia como funcionava ao certo, né? Sabia que eu precisava tomar vitamina, mas eu precisava passar no obstetra. Só que eu demorei, né? Deixei para passar de final de semana e quando eu encontrei vaga no final de semana, demorou algumas semanas. Aí eu saí de lá aos prantos, chorando. O Wesley tava comigo, gente. Se fosse esse homem ali pra me acalmar, não sei, eu ia tipo, o caminho inteiro. Ah! Aí, quando a gente saiu da clínica, eu chorando, ele me acalmou. Ele falou: calma, antigamente não tinha essas, não precisava dessas vitaminas, né? O bebê não tomava essas vitaminas todas. As mães não tomavam essas vitaminas e o bebê tava bem. Então, calma, não vai acontecer nada com a neném. Tipo, uma frase que ele disse que, nossa, foi o que fez eu ficar a gestação inteira, assim, tranquila com cada acontecimento, mas eu ficava em paz, que é o lugar mais seguro que é para o bebê estar, que é para o bebê estar, é dentro da sua barriga. Então ela tá num lugar mais seguro. Então, calma, relaxa, sabe? Vai dar tudo certo. Aí eu me acalmei com aquilo que ele falou, nunca tinha escutado. Tipo, o lugar mais seguro pro bebê estar é dentro da minha barriga, dentro de mim. Então ela tá segura, mesmo não tomando as vitaminas e tal, mas ela tá bem. Aquilo me acalmou, mas eu. Aí a gente foi comprar as vitaminas que aquela obstetra tinha passado, mas eu queria fazer ultrassom para saber quantas semanas de fato eu estava. Nisso a gente começou a. Ele foi procurar uma clínica para fazer ultrassom, né? Ele encontrou uma próxima de casa. Aí a gente foi lá fazer. Entrei, ela, quantas semanas você tá? Eu fui falei de 11 semanas, porque eu tava indo pela menstruação, né? Aí ela, então, sim, deita aqui, levanta a roupa, né? Eu levantei, aí ela começou a procurar, né? O bebê pelo ultrassom da barriga normal. Aí ela, nossa, não tô vendo, você não tá com 11 semanas, tipo assim, querida, você tá com menos. Aí eu, como assim? Tipo assim, não entendi nada, né? Ela, você não tá com 11 semanas. Não tô encontrando o bebê aqui. Ela, então vamos fazer um transvaginal. Aí eu já entrei pra tirar a roupa que eu tava, né? Aí eu já assim, como assim? Aí eu saí de lá, tá, mas quantas semanas então eu tô? Como é que tá? Como assim? Eu fiquei assim, tá, me explica isso direito. Ela, calma, a gente vai ver agora, vamos ver pelo transvaginal, mas tá com menos semanas. Aí eu, tá, aí fui, deitei. Na hora que ela colocou o aparelho em mim, né? Já deu pra ver a Zoe. Olha, gente, esse bebê era desse tamanho. Olha, que perfeição. Olha, gente, essa Zoe. Esqueci. Aqui, ó, dá pra ver ela melhor. Ó, esse aqui, ó. Aqui, ó. Eu ainda não tinha nem paciência, gente. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tem uma bolinha aqui, ó. E ela se alimentava por essa bolinha. Que minha placenta tava formando ainda. Aí ela, você tá com 8 semanas. E na hora quando ela colocou o aparelho, na hora que ela colocou o aparelho, a Zoe já pulou, se mexeu. Gente, essa menina bagunceira. Exploradora já desde feto. Desde... Aí ela, você tá de 8 semanas. Aí, tipo assim, me deu um alívio ainda mais, porque o que aquela obstetra tinha falado era totalmente errado. Porque de fato, né, sabe, a validação tinha acabado de acontecer. Eu poderia ter comentado com ela, mas eu também não liguei os pontos, sabe? Sabe quando você só liga os pontos depois que a situação acontece? Isso aconteceu comigo só. Liguei as situações depois. E aí,
Deu que eu tava de 8 semanas e 6 dias. Então, toda quinta, as minhas semanas aumentavam, sabe? Aí foi um alívio, porque então eu comecei a tomar as vitaminas no momento certo. Então, no dia que tipo, quando eu soube que eu estava grávida, né? Tipo, a certeza, era na segunda semana, terceira semana, sabe? Que eu fiz o teste. Então, desde o comecinho das hoje, eu já, que nem a da nidação, né? Eu já sabia que estava grávida, começou. Então, de fato, nós fizemos a Zoe em fevereiro. Em fevereiro, quando eu passei com a obstetra e vi que aquilo, o fato de por eu estar gestante, não daria para eu conciliar, assim, de fazer exames só de final de semana. Tipo, porque tem exames que você tem que fazer em tal semana, você tem que antecipar as coisas, então precisa ter um cuidado a mais. Então, aquilo que aquela obstetra fez me fez ficar muito tensa, sabe? Tipo, meu, tô totalmente errada marcando o exame só de final de semana, eu preciso agilizar as coisas. Então, não dá, assim, um conselho de gestante que trabalhava fora, trabalhava para outras pessoas, né? Te dá que quando, assim, eu entendo quando a gente não tá gestante, precisa fazer exames, o ideal é de final de semana mesmo, você ajuda a empresa, você também não tem desconto em nada, né? Mas quando você tá gestante, meu, sua prioridade totalmente o seu bebê. Então, sei que hoje em dia as pessoas acabam falando de maneira diferente, mas eu como gestante, como trabalhando para outras pessoas, para ter que pedir para sair, ter que pedir para ser mais cedo, ter que pedir para fazer o exame, é chato, porque, meu, a pessoa é uma adulta tendo que ficar pedindo coisas assim, a gente não gosta, sendo sincera, né? Sincera CLT, como eu era, é chato, eu não gostava. Acho que ninguém gosta. Então, mas tenta, é pelo seu bebê, pelo futuro, pela saúde. Então a gente tem que cuidar como se fosse sendo o nosso mundo naquele momento, sabe? É uma prioridade. Sem fim, aí foi o que eu comecei a fazer depois disso, sabe? Porque eu vi que não é, não é tipo algo simples, é algo muito delicado pro resto da vida. Então eu preciso tratar, cuidar como nunca. E foi o que eu fiz. Então, aí deixa eu te contar a saga do obstetra. Gente, eu tinha convênio, porque eu tava trabalhando, mas como é difícil achar obstetra bom. Nossa, foi uma saga. Eu fiquei até os 7 meses passando em obstetra diferente. Cada consulta que eu tinha que ir era obstetra diferente. Porque nenhum parava por 10 minutos para olhar para mim sabe, olhar e falar, ó, Camila, isso que você tá sentindo, tá? Então é isso, qual é a sua dúvida? Nenhum dentre todos esses. 7 meses procurando, 7 meses passando em cada obstetra diferente. Então, nossa, a primeira foi aquela situação. Aí depois marquei uma outra obstetra naquele mesmo lugar. Foi pior ainda, que eu ainda tava sem voz, a mulher não prestava atenção em mim, tipo, querendo resolver as coisas muito rápida. Aí até que eu marquei de novo um de emergência só pra eu comentar, porque eu já tava com voz de novo, né? Porque minha imunidade abaixou muito no começo da gestação. Então eu fiquei gripada, né? Aí marquei um obstetra de emergência, ele foi o único que prestou um pouco mais, olhou nos meus olhos, mas ele também já ia sair do convênio, então não deu para ele continuar. Mas eu passei até os 7 meses passando com cada obstetra diferente, até que deu uma alteração na minha tireoide. Então eu tive que ir para um outro, para uma outra categoria de parto emergencial, parto de alto risco, porque eu tava com tireoide. E foi aí que minha vida mudou. O que eu precisava era isso. Minha vida mudou por causa de um obstetra. Gabriel, um anjo de Deus na minha vida. Perfeito. Aí o pessoal do convênio me ligou, falou que beleza, você tá com uma gestação de alto risco, então você vai ter que passar com um médico que vai ser ele que vai fazer o seu parto.
é um pouco mais delicado, né? Um pouco mais, é diferente, né? Aí na hora quando ela me falou, falei, perfeito. Bora lá, né? Não tinha encontrado nenhum bom que eu gostasse, que ficava 10 minutos olhando pra mim, tentando entender o que eu precisava. Beleza, aí ela me passou uma lista de nomes de obstetra, uma lista de clínicas que eles atendiam. Aí eu falei, não, preciso de um obstetra que me atende mais próximo. Tem que ser próximo do serviço, que eu saio daqui e vou até o obstetra, né? Aí fui olhando pela distância e orei. Gente, coloquei a mão naquele papelzinho lá na mesa do meu serviço e orei e falei, Senhor, me direcione por melhor obstetra, pelo amor de Deus. Aí, quando eu vendo pela distância, o Gabriel. O Gabriel era mais próximo ali do meu trabalho. A primeira consulta que eu passei com o Gabriel, eu fiquei quase 3 horas na sala com aquele homem. Ele é maravilhoso, perfeito, não existe. Pena que ele não fez meu parto, porque não existe homem melhor que aquele. Então, foi maravilhoso, assim. Quando eu saí de lá, saí nas nuvens. E olha que é muito longe de lá até aqui minha casa. Porque era um rolê, era linha vermelha lá que ele me atendia. Mas, perfeito, assim. Saía nas nuvens quando eu saía de lá, nas consultas com ele. Então, foi quando ele me afastou, pediu pra eu. Porque até os 7 meses eu tava indo pegando 3 ônibus. E, tipo, ninguém se importou com isso. Apenas eu, né? Que, tipo, as pessoas no ônibus não via o tamanho da minha barriga, não prestava atenção em mim, então às vezes eu ia em pé e eu ficava preocupada. Alguma situação podia acontecer e alguma coisa podia acontecer com meu bebê. Mas mesmo assim eu ainda confiava em Deus, sabia que em algum momento as minhas orações seriam ouvidas. E foi o que aconteceu, Gabriel. Meu, você pega 3 anos para ir trabalhar. Eu ainda não tinha noção de direção, sabe? De dirigir melhor como eu dirijo hoje. Então, ele não, melhor é, dá pra você trabalhar em home office? O que você faz? Ah, dá. Então, vamos ver aqui o que dá pra gente fazer. Vamos pegar isso aqui, tem tireoide, tem isso. Então, ele passou uma lista de exame, uma lista de cuidados que eu tinha que ter. Tudo que eu queria, assim, sabe? Pra cuidar da minha alimentação bem, perfeito. E aí ele é um anjo. Vou marcar ele lá nas minhas redes sociais. Vocês tentem de tudo pra passar com esse homem, que ele, pai da Manu, lindo, maravilhoso, um amor de pessoa. E aí minha vida mudou. Comecei a passar com ele, fui ficando mais tranquila, consegui trabalhar de casa, dar atenção para minha gestação de uma forma melhor ainda do que eu já dava. Então, assim, procurem também, faz muita diferença a gente ter um obstetra bom, um obstetra que nos ouve, que entende a nossa necessidade, que para nos ouvir. E, nossa, eu fui tratada como uma madame por este homem. Vocês não têm noção. Foi a minha realização ter ele. E ele me indicou a Marília para fazer meu parto, porque na semana que eu fui para ganhar a Zoe, ele teve uma pedra nos rins, aí ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. Aí eu chorei porque não ia ser ele. Eu queria que fosse ele. Mas a Marília é maravilhosa também, me tratou muito bem, fui muito bem atendida por ela. Então, eu vou contar agora o fato de quando a gente divulgou para as pessoas, né? Comentou para as pessoas. E aí, depois a gente conseguiu conversar com os pais do Wesley pessoalmente, para falar que estava grávida, conseguimos ir até o meu pai, demos uma lembrança fofa para os pais do Wesley, para falar da gestação, para os meus pais também. Então, quando eu fui divulgar, assim, para todo mundo nas redes sociais, né, eu já estava, tipo, quase com 4 meses, aí comentei no trabalho também, eles ainda falaram, não, você deveria ter falado antes. Eu sei, tipo, acho que pelo trabalho, no trabalho é importante a gente comentar antes. Então, talvez seja importante uma dica para vocês não fazer como eu, sabe? Que no trabalho eu demorei para falar, mas eu queria muito estar fortalecida emocionalmente para falar com outra pessoa, porque ali também era meu ambiente que eu passava a maior parte do tempo. Então, qualquer comentário assim era sobre gestação, sobre gravidez, sobre bebê, sobre criança,
ali era onde eu estava a maior parte do tempo. Então eu queria muito estar fortalecida para não deixar, sabe? Não só lá, mas em qualquer ambiente que eu fosse estar. Então eu não me arrependo. Se eu tiver mais um bebê, eu faria do mesmo jeito. Não contaria assim do começo, mas dependendo de onde você trabalha, às vezes é bom você comentar no começo da gestação. Maravilhosa minha gestação, assim. Fui muito mimada pelos amigos do Wesley. Os amigos do Wesley sempre me mandavam pão, bolo, bala, chocolate. Gente, muito mimada. Pela minha família também ganhava massagem no pé da minha irmã. Então, assim, eu, graças a Deus, não passei mal, sabe? Minha gestação foi uma gestação muito, muito boa. E eu também acho que isso, assim, eu sempre tava com uma energia boa também, nunca, não deixava, sabe? Nada me abalar, nada fazer com que me afetasse, que pudesse afetar meu bebê. Então eu sempre fazia questão de acordar bem, dormir bem, tentar não brigar tanto com ela, tentar conversar mais, tentar dialogar, mas acontece. Só que é aquilo e passou, sabe? Cuida da sua gestação, cuida do seu bebê, esse é um momento muito importante, se fortaleça como mulher, ora, busca ter mais intimidade com Deus nesse momento que é muito importante. Então, beijos, vou terminar esse vídeo por aqui, falando sobre a gestação, e já já eu posto sobre parto e sobre esse 1 ano de vida das outras. Beijos!